Olá a todos, eu sou a residente Josiane, vou dar o conteúdo dessa semana, que é um trabalho de um gás, certo? A termodinâmica é a área da física que estuda a relação entre energia térmica e energia mecânica. No seu tema de estudo é a transformação de calor, que aí significa calor em trabalho, e esse trabalho durante uma transformação gasosa. O que é uma termodinâmica? É uma área da física, né, que estuda as transferências de energia, busca compreender as relações entre calor, energia e trabalho, analisando a quantidade de calor trocado e os trabalhos realizados em um processo físico. Vamos lembrar bem da energia térmica ou energia eterna. É definida como a soma da energia cinética e potencial associada aos elementos químicos que constituem a matéria. Um exemplo que eu posso dar: quando usamos uma bomba manual para encher um pneu de uma bicicleta, observamos que a bomba ela fica o quê? Aquecida nesse caso, né? Realmente da energia térmica ocorre por transferência de energia mecânica e trabalho. E já a mecânica é caracterizada pela capacidade de um corpo de gerar o trabalho e, por sua vez, é a energia aplicada por uma força em um deslocamento. Tem vários exemplos que pode se dar, como um carro subindo a ladeira, ou pode ser uma montanha russa, uma sinuca, e sua forma é a soma entre a energia e um sistema. Ok? Aí, vamos observar bem a figura, né? Que essa figura aí é o cilindro. A figura mostra um cilindro, né, com gás em seu exterior que está sendo submetido a uma variação de temperatura. O cilindro da figura contém uma massa de gás ideal, o êmbolo, né, desse cilindro. Mas o que é um êmbolo, né? Vou explicar aqui, né? Esse êmbolo. Êmbolo é um dispositivo, né, que força um material plástico para o cilindro da máquina ingestora para ser aquecida por sua parede. Assim que o material plástico é avançado, passa por torpedo misturado, após isso é forçado da máquina ingestora, sendo ingestado na cavidade molde. E quando esse sistema submerge o aumento de temperatura, né, as moléculas do gás recebem o quê? Ela vai receber a energia térmica e começa-se a movimentar-se, causando o que vai acontecer uma expansão, vai se expandir, né? Aí vai colocar esse êmbolo onde? Para cima e uma altura, né? Ok? Substituindo a força na expansão anterior, obtemos a expressão que relaciona o trabalho realizado pelo gás com a variação de volume sofrido por ele, e ao ser submetido a uma fonte de calor. Observe, né? O trabalho é igual que a pressão vezes a área vezes a altura. A variação de volume é dada pelo produto da área pela altura, assim, né? Tem uma variação do que? Do volume, que é igual a área vezes a altura. Portanto, o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Então, a equação obtida é válida somente para os casos que a pressão, que aquela que vai se manter constante, certo? Ela não vai mudar. Ou seja, para transformação. Que transformação é? Transformação isobárica. Vamos lembrar um pouquinho de transformação isobárica? Que é a transformação isobárica. A pressão permanece constante e o volume aumenta ou diminui proporcionalmente a variação da temperatura. Uma transformação isobárica ocorre quando o gás está com a pressão constante. Por isso que se fala aí de constante, ok? Aí o trabalho realizado por um gás pode ser calculado a partir de um gráfico da pressão em função do volume aí que você está observando, ok? O gráfico da pressão em função do volume permite o quê? Calcular o trabalho realizado pelo gás e a área compreendida entre as retas, que representa a variação da sua grandeza, e o eixo do volume é igual ao trabalho realizado pelo gás. Qual é o trabalho realizado pelo gás? A área é igual trabalho. E essa propriedade do gráfico, eu posso pegar,
Pressão vezes volume pode ser entendida para qualquer tipo de transformação gasosa. O que é uma transformação gasosa? Vamos relembrar, são processos que o gás pode ter ou mais de seu paramento de pressão, volume e temperatura alterada. Existem transformações gasosas especiais nas quais pelo menos uma dessas grandezas é mantida constante. Certo? Então, não apenas isobárica, né? O fato de um gás conseguir realizar um trabalho aproveitado para a geração de energia elétrica na usina termoelétrica, o vapor da gerado durante o aquecimento da água faz com que para a turbina do gerador morra se produzindo o quê? A energia elétrica. E a energia de um gás perfeito? Vamos definir um pouco aqui o que é a energia de um gás perfeito. Será que é a soma da energia cinética e potencial de sua partícula, certo? Para poder calcular, levamos em consideração, tá? Para calcular a energia interna, nós temos que levar em consideração o que, gente? A temperatura, pressão e número de mol, considerando como sendo a capacidade de um corpo realizar trabalho, ou seja, quando uma força for realizada, ele deve ser capaz de alocar alguma coisa. Se isso não acontecer, não há trabalho, mas isso não significa que não há energia. Então, né, falei, né, a energia eterna de um sistema, né, a soma da energia cinética, o potencial das partículas que constituem um gás. Esta energia é uma característica do estado termodinâmico que deve ser considerada como a mais variável, que pode se expressar em termos de expressão, né, volume e número de mol. Para um gás ideal, como não existe o que? Essa interação das moléculas, a energia eterna e essa energia cinética, vamos lembrar um pouco da energia cinética, que é associada à velocidade de um corpo. Se existe a velocidade, certamente haverá esse tipo de energia. Para objetos que estão em repouso, né? É nula, pois a velocidade, tais como o corpo, é zero. Um exemplo posso dar: se um carro bater contra o muro, a energia cinética acaba sendo dissipada, ok? Em forma de barulho, calor, outra forma de energia, certo? É lembrar um pouco aqui da energia cinética, é isso. Para um gás ideal monótono, temos a equação acima. Podemos dizer, para um gás ideal, sua energia interna só depende da temperatura do número de mol. Dessa forma, quando se tem o valor da temperatura, o número de mol, podemos determinar a energia interna de um gás, supondo que o mol de um gás monótono esteja com a temperatura de que 300 Kelvin. Assim, sua energia interna será o quê? Esse U bem aí, que é a energia interna, que é igual 3 dividido para 2, que é igual, eu vou pegar 1 vezes 8,31 vezes 300, que vai dar, qual foi o resultado aí? 3.759,5 joules, ok? Aí você calcular a energia interna de um gás monótono para o mesmo gás, agora aquecido, até uma temperatura de 330 Kelvin. E sua energia interna passa a ser. Aí eu, se eu pegar que é a energia interna, que é igual 3 dividido para 2, aí eu vou multiplicar 1 vezes 8,30 vai dar 330. Então, o resultado vai dar 4.113,45 joules. Calculando a energia eterna para uma temperatura de 330 Kelvin, com esses dados, podemos determinar a variação da energia eterna, que será essa variação aí, né, igual 4,103,45 menos 3.139,5. Essa variação aí vai dar 333,5 joule. Temos que ficar bastante atento ao fato de que a energia eterna sempre tem uma grandeza, o quê? Ela não vai ter uma grandeza assim negativa, ela vai ter uma grandeza positiva, pois está diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Já a variação da energia eterna pode assumir valores diferentes, como sendo positivo, negativo, zero, dependendo da variação da temperatura absoluta do gás. Para um gás com número de mol, a variação da energia interna total pode ser determinada para uma função da variação da temperatura do gás. Para essa determinação, usamos a seguinte expressão:
Aqui é a variação de U da energia eterna, que é igual a 3/2. Esse N aí é o número de mol, esse é a constante dos gases perfeitos, vezes a variação da temperatura. Obrigada a todos, espero que tenha compreendido. Até nas próximas.